Provérbios, capítulo 29, o versículo 15, nós lemos: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Nós estamos continuando a nossa série sobre atalhos do atraso e já há alguns meses estamos sobre o tema de atalhos de atraso na criação de crianças. E hoje nós vamos começar a falar sobre as ferramentas da correção. Nós não vamos terminar hoje, mas vamos dar um bom começo. E nós lemos aqui: a vara e a repreensão dão sabedoria. Note que não é um versículo que estamos vendo pela primeira vez, mas note aí como existe duas coisas. Não está dizendo que a vara dá sabedoria, apesar que ela dá. Não está dizendo que a repreensão dá sabedoria, apesar que ela dá. Mas aqui está dizendo que a vara e a repreensão é um conjunto de coisas. Então não existe apenas uma ferramenta, uma coisa, quando se fala sobre ferramentas da correção. Existe como se fosse uma caixa de ferramentas, e como uma caixa de ferramentas, existem várias ferramentas, e não apenas uma, e nem apenas um tipo de ferramenta. Se abrir uma caixa de ferramentas, você não vai encontrar só martelos, ou só chaves de fenda, ou só alicates. Não, você vai encontrar uma série de ferramentas diferentes, e às vezes as próprias ferramentas, existem variedades entre elas, tipos diferentes de chave de fenda, grande, pequena, Phillips, estrela, enfim. Então é importante que a gente entenda isso, que existem várias ferramentas e cada ferramenta tem uma função e uma aplicação diferente. Não existe, eu estou falando de ferramentas ainda, mas não existe uma ferramenta que faça tudo. Você sabe que existe aquele canivete, estilo canivete suíço, que tem várias ferramentas, tem faca, tem tesoura. Eu tenho um que, eu não sei quantas ferramentas tem, mas tem tesoura, tem alicate, tem várias facas, tem lixa, tem serrote, tem inclusive um alicate também ali na tesoura, enfim. Mas não existe um que tenha tudo, que faça tudo. Tem que ter uma variedade, e cada uma daquelas funções tem a sua utilidade. Podemos comparar essa situação com você querendo consertar algo, seja um carro, uma bicicleta, um relógio, uma geladeira, enfim, algum equipamento, e você não vai usar um martelo para consertar tudo em qualquer situação. Você não vai usar uma chave de fenda para resolver qualquer coisa, qualquer situação. Isso seria tolice, seria loucura, isso não existe. Mas muitos têm uma visão errada quando se trata de correção. É uma visão desequilibrada. Tem gente que acha que a única ferramenta para correção é a vara. Tudo se resolve na vara. É o chinelo voador da sua mãe, né? Aquele que ela lança, acerta o alvo e volta para a mão dela. Como se fosse magia. Outros acham que é só no castigo. Colocar de castigo, você vai ficar sem ver televisão durante 15 anos. Você não vai sair de casa durante 6 meses. Tudo no castigo. E outros acham que é só na conversa, é só no papo, é só conversando, dialogando. Isso é querer resolver tudo com uma ferramenta só. Isso é querer consertar algum equipamento, uma máquina, com uma ferramenta só. Não é assim que funciona. Existe uma variedade, uma ferramenta para cada função. E não funciona, não dá certo. A vara e a repreensão dão sabedorias. Então a gente vê aqui que a vara está falando sobre algo físico, algo doloroso. Tá? Nós vamos falar mais sobre isso nas semanas que vem, mas é algo físico, não é falado, é algo físico. É uma vara que é imposta física e ela deve causar dor, sofrimento. Obviamente, isso não quer causar sofrimento tal que vai tirar sangue, ou que a pessoa vai desmaiar, ou vai ter que ser hospitalizada e ter cuidados médicos. Não é essa a intenção, mas também não é chegar lá e falar assim, feio. Isso não é vara, tá? Chega lá e dá um tapinha na mão assim, nem tapinha, você está só basicamente fazendo isso aqui e achando que isso é vara. Não, não é. Então, mais uma vez,
Não é nem um tapinha, mas também não é para tirar sangue da pobre criatura. Então, existe o meio termo, existe o equilíbrio, mas de todo modo, a vara representa alguma consequência física que vai causar algum grau de dor, algum grau de sofrimento físico. E tem a repreensão, a vara e a repreensão. Repreensão é algo verbal, é você chamar atenção, é você conversar, não necessariamente dialogar, porque a palavra diálogo significa duas palavras, são dois partidos conversando. E quando você está trazendo repreensão, correção, disciplina ao seu filho, você não quer um bate-boca, você não quer discutir. Tá? Não estou dizendo que não existam ocasiões, mas a ideia da repreensão não tem um diálogo, é você chamar atenção, nós vamos ver isso um pouquinho mais detalhado daqui a pouco, mas não é você dialogar. Obviamente, existem situações que a criança pode talvez ter a necessidade, talvez se explicar para que haja justiça. Né? Por que você fez isso? De repente há um motivo pelo qual aquilo foi feito e há um motivo que talvez justifique o que foi feito ou explique o que foi feito. Tá? Então não é errado você ter um diálogo, não é que a criança, dependendo da idade, não possa também prestar uma certa conta ou tentar explicar alguma coisa. Mas a ideia não é você ficar, e aí, o que você acha, não sei por quê, aquela coisa toda. Não, não é um diálogo, é repreensão. Pode, porventura, sim, talvez incluir diálogo, dependendo da situação. Mas é preciso, então, a gente usar todas as ferramentas necessárias e disponíveis. Todas as necessárias e disponíveis. E nós vamos começar hoje a ver quais são essas ferramentas. Não vamos ver todas, vamos ver algumas hoje, algumas semana que vem. Nós vamos ver quais elas são. As ferramentas são diferenciadas e nós as veremos nas próximas semanas. Nós podemos rotulá-las da seguinte forma. Tá? Primeira ferramenta da correção é a rotina. A segunda ferramenta é a repreensão. A terceira seria recompensa ou castigos. E a quarta seria a vara. Então são 4 ferramentas ou 4 tipos de ferramentas. Assim como existe, eu mencionei agora há pouco, martelo grande, martelo pequeno, martelo para assentar piso, martelo para pregar prego, martelo para tirar um pneu. Enfim, existem martelos diferentes e vai depender não só da ferramenta, mas o tipo da ferramenta que você vai usar. Tá? Agora, a aplicação, a extensão e a intensidade dessas ferramentas varia muito e vai variar bastante de acordo com a criança, em qual estágio ou em qual situação a criança se encontra. Como assim, pastor? Por exemplo, a extensão, intensidade e aplicação vai depender muito na idade e no desenvolvimento da criança. Você não vai usar uma mesma abordagem com uma criança de 1 ano, uma criança de 3 anos, uma criança de 6 anos, uma criança de 10 anos. São abordagens diferentes. Tá? Não é uma coisa para todo mundo. Mas, por exemplo, é um bebê, é um infante? Obviamente, isso vai ter um grande impacto na aplicação, na intensidade, na extensão do uso de tal ferramenta. Outra coisa importante é, a criança já é disciplinada? Ela é disciplinada desde a meninice? Seria bom que fosse, mas de repente, alguém chegou na igreja aqui, a criança já tinha 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, então você vai começar, mas a criança não é mais uma criancinha. Então, ela vai começar a ser disciplinada, digamos, aos 9 anos, 8 anos, mas ela nunca foi disciplinada, nunca teve o que nós estamos e vamos ver. É novo para ela. Então, obviamente, uma criança com 8 anos, que desde a meninice vem sendo disciplinada, ensinada e corrigida, é bem diferente de uma criança que começou agora, apesar das duas crianças terem a mesma idade. Por isso que varia muito. Como eu falei na semana passada, normalmente, na questão de justiça, tem polícia, tem promotoria, tem o juiz, tem o júri, tem o carrasco. Os pais é tudo. Eles são tanto a polícia, a promotoria, o juiz, o júri e o carrasco. Tudo numa coisa só. Então, é preciso a gente usar muito sabedoria e fazer a coisa com justiça. Tá? Porque os pais englobam tudo. Tá? Não há essa dissipação de responsabilidades. Então é importante a gente saber isso. A criança, por exemplo, ela tem faculdades
de comunicação verbal e oral, ela sabe comunicar, ela entende o que você está falando. Agora, veja uma coisa, não pensa que uma criança de 2 anos não entende nada. Ela entende muito. Ela entende muito, crianças entendem bastante. Mas assim, você tem que saber, averiguar que ela de fato está a par do que está acontecendo, das instruções do que ela está fazendo. Tá bom? Então, isso é uma das coisas. A idade e o desenvolvimento da criança. A segunda coisa que é muito, muito, muito importante é a condição emocional em que a criança se encontra. Ela está, por exemplo, agitada? Ela está descontrolada? Ela está triste? De verdade, não aquele biquinho de para tentar ganhar piedade e simpatia, mas ela está de fato triste, ela está saudosa. Tá? Uma criança que talvez não vê o pai ou a mãe por algum tempo, ou seja lá qual for o motivo, ela talvez esteja em uma condição mais frágil emocionalmente. Então é preciso entender isso. A criança passou por algum trauma recentemente. A criança está, por exemplo, de repente, numa festa de aniversário, uma festa de Natal, enfim, e ela ganhar um presente que ela está esperando a vida inteira, ela pode ficar super agitada. Tá? E pode ser que ela cometa alguns excessos, ou talvez não. Então, isso também deve ser levado em consideração. Não quer dizer que é carta branca, a criança pode fazer o que quiser, mas é preciso haver um pouco mais de latitude, um pouco mais de paciência, um pouco mais de piedade nessas horas. Tá? Outra coisa, se a criança chegou num estágio, ela está muito nervosa, está muito agitada, está descontrolada, também precisa primeiro acalmar. Não adianta chegar lá, bom, eu já falei uma vez, já falei duas, e ela sai da frente aqui. Não, não é assim. Se a criança está agitada, está no estado descontrolado, de repente brigou com o amiguinho, brigou com o irmão, ela está descontrolada, aquilo não é hora de falar nada, de fazer nada, tem que só acalmar e depois prontamente tratar. Tá? Tudo isso são coisas para trazer justiça, e não fazer uma coisa fora da justiça. Então, ela está agitada, ela está descontrolada, tá? Ela está em uma situação não normal, tá? Fora do normal. A terceira coisa que nós podemos ver aqui, que pode atenuar ou não a situação da correção, é como elas estão e aonde elas estão. Por exemplo, a criança está com sono, está com fome, está com sede, está doente. Uma criança, especialmente quanto menor, vai afetá-la muito mais. Então, uma criança que está com fome, criança fala criança de 1, 2, 3 anos, uma criancinha está com fome. Bom, a criança com fome vai ficar irritada. Ela talvez não vai obedecer, não vai ser tão cooperativa. A criança com sono também fica muito agitada, fica um tanto descontrolada. E não é só criança, não. Adultos também. Quando você fica com fome, você fica mais irritável. Quando você está doente, com dor de cabeça, está com aquela enxaqueca, nós ficamos mais sensíveis. Tá? Então não é só para criança, não, mas crianças também têm isso, temos que entender. E na questão que diz respeito a fome, sede, sono, isso é 100% responsabilidade dos pais. A criança nessa idade não pode ir para a geladeira abrir, fazer um sanduíche e comer. Ela não pode, ela não tem capacidade, nem permissão, nem tem como fazer isso. Tá? Então, é da responsabilidade dos pais de ver que a criança está bem dormida, bem alimentada, tá? Não está com calor, não está com frio, não está com... Enfim, isso cabe aos pais. E é uma injustiça corrigir, disciplinar uma criança, porque ela está sendo, de alguma forma, agindo fora dos parâmetros normais, devido ao fato que ela está com fome, com sede, com sono. Não está certo isso, porque a culpa, a responsabilidade não é da criança. A criança ela não define a rotina do lar. Então, se ela está com fome, ela vai ficar irritada. Não, a Mila, minha netinha de 6 meses, quando ela está com fome, não interessa. Ela vai chorar, vai abrir o berreiro e se virem. Ah, mas é porque a sua mãe saiu e volta daqui a pouco. Ela não quer saber. Ela quer mamar agora. E vai deixar todo mundo saber, vai abrir o berreiro e não há quem faça, está atrapalhando, está interrompendo, não interessa. Por quê? Porque é onde que ela vive, é o mundo dela. Ela está com fome, ela chora. Então,
Eu sei que ninguém vai disciplinar uma criança de 6 meses com fome, mas entenda, uma criança com 3 anos pode estar agindo de forma irregular, digamos, e pode ser porque ela está com fome. Aí tem que ver por que ela está com fome. Passou a hora da refeição dela, ela não se alimentou direito, ou enfim, aí existem N situações. Mas a questão é, isso é responsabilidade dos pais. Tá? Sono, fome, sede, isso tudo cabe aos pais, não à criança. Então, ela está fora do normal, por exemplo, se ela não está na sua rotina normal, ela não está na sua casa, ela está em outro lugar, talvez esteja nervosa com as pessoas ou o local, isso pode trazer uma mudança no comportamento. Não quer dizer que ela pode fazer o que ela quiser e ficar por isso mesmo. Não, não é isso. Mas precisamos levar isso em consideração ao medirmos e decidirmos como vai ser e se vai ser a disciplina, se vai ter mais paciência, se vai ter uma atitude maior ou não. Tá? Então, tudo isso são coisas que temos que observar para decidir sobre o uso, aplicação, extensão e intensidade das ferramentas da correção. Todas essas coisas que eu falei e muitas outras, elas se interlaçam e agem uma espécie de conjunto. Tá? E muitas vezes acontece que todas as três elas ocorrem ao mesmo tempo. Então, precisamos reconhecer esses fatores e também reconhecer que cada criança, claro, se só tem uma criança, isso não se aplica, mas se você tem mais de uma criança, cada criança é diferente, cada criança responde de forma diferente, cada criança tem um temperamento diferente e cada criança requer uma abordagem diferente. Então, a coisa que funcionou com o Joãozinho, talvez não funcione com o Pedrinho. Talvez vai ter que ter abordagens totalmente diferentes uma da outra. Tá? Então, hoje eu quero começar então a definir as ferramentas da correção. A primeira, vamos abrir nossas Bíblias para Provérbios 22. Provérbios 22, que é um versículo que já vimos no passado, vamos ver de novo. Educa a criança no caminho em que deve andar. Pronto, vamos só ler a primeira metade do versículo. Educa a criança no caminho em que deve andar. A primeira ferramenta, como eu falei agora há pouco, é a rotina. Essa é provavelmente a mais surpreendente e a menos conhecida de todas as ferramentas da correção. Fala, pastor, como é que é? A rotina é uma ferramenta de correção? Uhum. Uma rotina, ela pode se tornar um hábito através da repetição. Então, que a rotina seja boa. Alguns meses atrás, eu trouxe uma mensagem tratando justamente dessa questão, e era a importância da rotina. Eu sugiro acessar essa mensagem para ter uma explicação maior sobre a rotina, a importância da rotina. Eu não vou trazer a mensagem toda aqui, mas a rotina é algo que a palavra rotina, ela vem de rota. Rota é um caminho. Note que fala, educa a criança no caminho. Educa a criança na rota, caminho é uma rota. Educa a criança na rotina. Nós vimos que a palavra educa aqui, ela significa consagrar. Essa palavra educar em Provérbios 22:6, em hebraico, é a mesma palavra usada para consagrar. O templo, quando era consagrado, usava a mesma palavra que é usada para educar aqui. Então, quando eu falo educa a criança no caminho, está falando educa a criança na rotina. Então, a rotina é o caminho. E através da repetição, aquilo pode e deve se tornar um hábito. Então, que essa rotina, que esse caminho seja um bom caminho. E a rotina é uma ferramenta. E como toda ferramenta, ela pode ser usada tanto para o bem, quanto para o mal. Rotina é rotina. Boa rotina, má rotina, mas tudo é rotina. Então, existe o grande perigo quando essa rotina é uma descuidada, desleixada, largada, caótica. Por quê? Porque é isso que você está instilando e ensinando
aos seus filhos. A rotina é uma ferramenta. Então, se a rotina da sua casa é assim, ó, não tem hora para nada, é caótica, é cada um por si, Deus por todos, não tem ordem, não tem nada. É como eu falei, é caótica, é descuidada, desleixada. Então, é esse o caráter e a personalidade que você estará instilando no seu filho. Por quê? Porque a rotina é uma ferramenta. A rotina é a mais básica e talvez, vamos dizer, mais importante, mas uma importante ferramenta. A rotina do seu lar. É impressionante quantos lares, eu não sei do lar de ninguém aqui, mas é impressionante quantos lares não tem hora para comer, não tem hora para dormir, não tem hora para levantar, não tem hora para nada. Cada um faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Total falta de rotina. Isso é ruim, pastor? Isso é ruim, porque a pessoa vai crescer tendo sido ensinado essa vida caótica dentro de casa. Aprendeu assim. Ensina a criança no caminho, um caminho bom, um caminho certo, obviamente. Então a rotina precisa ser, primeiramente, boa, ela precisa ser consistente. Não é que a gente fez essa semana que vem voltou tudo para o normal. Não, tem que ser consistente, constante, tem que ser metódico, porque é didático. Muito pertinente é o versículo 6 que nós lemos, indica a criança no caminho, na rotina. Crianças, veja bem, crianças precisam de rotina. Precisam. Por quê? Porque é uma ferramenta da correção. E elas precisam de rotinas e se ensinadas e mantidas, crianças de modo geral gostam de rotina. Rotina traz segurança. Eles sabem exatamente o que vai acontecer amanhã, o que acontece dia de sábado, domingo. Eles já sabem, isso traz segurança. Não é nem uma questão de gostar ou não, mas a criança sabe o que vai acontecer. Ela sabe quando, o que e como algo vai acontecer. Então, isso traz segurança. Crianças gostam de rotina, crianças se adaptam muito facilmente à rotina, quando ela é implementada. Quando ela é implementada. Então, é que a minha criança não gosta, pastor, de fazer isso e aquilo. Eu falo, não, ok. Ela não gosta, tudo bem, mas você faz? Existe, por exemplo, a rotina implementada de, como eu falei, hora de acordar, hora de dormir, hora de comer, hora de estudar, hora de brincar, hora de ver televisão, hora de... Rotina, gente. Eu já ouvi mães falando, meu filho vai dormir 2, 3, 4 da manhã. 2, 3, 4 da manhã, aí levanta, vão na geladeira, pega um suco, faz um lanche. 2, 3, 4 da manhã. E não atrapalha, atrapalha. E eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Está aqui meu número, me chame. Estou brincando, não vou dar meu número e nem me chamem, mas sabe o que é isso? Total falta de rotina. Eu me corrijo. Toda casa tem rotina. Ela é caótica, organizada, metódica ou não. Uma rotina tem. Tem casa que a rotina é assim, cada um faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Essa é a rotina. É uma péssima rotina, mas é uma rotina. E o resultado vai muito além de atrapalhar o dia a dia da casa. Aquilo instila e ensina e fixa a personalidade e o caráter da criança. Ela passa a achar que o mundo inteiro é assim. A gente faz o que quer, quando quer, na hora que quer, do jeito que quer. Não consegue manter emprego, não consegue manter um relacionamento, não consegue passar no concurso, não consegue fazer nada. Por quê? Porque não estudou. Ele não estava afim. Quando eu quiser, eu vou. Quando eu tiver afim, eu faço. Então, a pessoa é liderada totalmente pelo capricho da hora. Isso o quê? É uma rotina péssima. Péssima rotina. Então, crianças precisam de rotina, crianças gostam de rotina, crianças se adaptam à rotina e crianças se desenvolvem melhor
quando há uma boa rotina. Ela se desenvolve melhor. Tem hora de brincar, tem hora de estudar, tem hora de ajudar nas tarefas do lar, tem hora para tudo. É a rotina. Agora, é claro, não vamos fazer uma rotina tirânica. Acordar às 4 da manhã, vai fazer exercício físico até às 5, aí vai estudar até às 6, aí vai tomar um banho gelado, aí você vai... Não, também não precisa ser maquiavélico, não precisa ser também cruel. Mas tem uma rotina que inclua. Pastor, videogame é errado? Olha, é errado quando é descontrolado. Quando a pessoa deixa de estudar, deixa de dormir, deixa de fazer suas responsabilidades para ficar jogando videogame 2, 3, 4, 5, 6, 10 horas por dia. Acontece. Existem pessoas que literalmente passam horas, dias. E mamãe vai lá levar um lanchinho, senão ele morre de fome, porque não sai do quarto, está lá vidrado lá, não sai dali para nada. Parece piada, mas acontece. Há casos assim. O videogame que é o problema. Não, o videogame não é um problema. O videogame não é um problema. O problema é que a pessoa não tem disciplina nenhuma, não tem rotina nenhuma. Tá? Então, rotina é algo muito, muito importante. E quando eu falo que crianças se desenvolvem melhor com rotina, isso vale também para adultos. Adultos se desenvolvem melhor com rotina. Vou dar um exemplo. Quando você tem uma rotina de fazer o seu devocional diário, é muito mais fácil fazer. Você tem uma hora e um local de fazer o seu devocional. A melhor hora e local, cada um decide. Tem gente que é de manhã, tem gente que é à tarde, tem gente que é à noite, tem gente que gosta de ir para o quarto, tem gente que gosta de ficar na sala, gosta de... Enfim, não interessa. Decida a sua rotina. Mas quando você tem aquela rotina se torna um hábito. É a mesma coisa com exercício. Só que faz exercício um pouquinho, para. Faz uma semana, para. É aquela pessoa que não tem uma rotina. Mas quando você tem uma rotina de fazer exercício, de estudar, de passar tempo da Bíblia em oração, a rotina de é quarta, é domingo, é dia de culto, não tem que decidir, pensar, vamos ver. Não tem, por quê? Não tem rotina, gente. Tudo isso cai basicamente dentro do parâmetro de uma rotina. Então, quem tem uma boa rotina acaba desenvolvendo melhor em qualquer área que você quiser. Um atleta, jogador de futebol, de basquete, o que seja, ele precisa o quê? Ter uma rotina de treino, de descanso, diferentes tipos de treino. Tudo isso o quê? É uma rotina, gente. Então, rotina é a primeira ferramenta da correção. Ela pode forjar, uma rotina não só forja o caráter, a rotina revela, reflete, mostra o seu caráter. Tá? Então, muito importante essa questão de rotina. Ela estabelece, reforça a autodisciplina e controle. E sim, crianças devem e podem ter autodisciplina e controle. E, infelizmente, existem adultos que não têm autodisciplina e controle. Te garanto que, em grande parte, o problema foi uma rotina falha no lar, muitas vezes. A segunda ferramenta, que é Provérbios 29 e 15, que diz assim: a vara e a repreensão dão sabedoria. A primeira ferramenta é rotina. A segunda ferramenta é repreensão. Repreensão. Crianças precisam ter limites. Elas precisam de rotina, mas também precisam ter limites. E o direcionamento verbal os ajuda a entender, reconhecer e estabelecer esses limites. Como assim, pastor? Por exemplo, não faça isso. Não coloque o dedo na tomada. Isso é um limite. Isso é um limite. Não coloque o dedo na tomada. Se você não falar para a criança, só botar uma plaquinha ali, não coloque o dedo na tomada? Claro que não. Então, a repreensão começa com estabelecer as regras, estabelecer os limites. Só que esses limites precisam ser feitos, enforçados e feitos consistentemente. Então, não é só uma vez, mas sempre. Repreensão é algo estritamente verbal. Aviso verbal. Esses limites
impostos consistentemente vão ajudar a criança a entender, compreender os limites. E quando as crianças agem dentro dos limites, isso também deve ser reconhecido. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso na semana que vem. Mas rotina e repreensão nem sempre, só por si, serão efetivos. Tá? Nós lemos a vara e a repreensão, mas nem sempre a vara e a repreensão, por si só, vão resolver a questão. Olhem comigo em Provérbios 29 e versículo 19. Tá? Repreensão, então, é chamar a atenção, é estabelecer limites e enforçá-los. Tá? É você ir lá e falar. Mas olha o que fala Provérbios 29 e 19. Aqui o contexto que eu vou ler está falando a um servo. Tá? A um servo, não é um filho, uma criança. Mas o princípio é o mesmo. Tá? O princípio é o mesmo. O servo não se emendará. O que é emendar? É se consertar, se corrigir, se ajeitar, tomar jeito. Tá? O servo não se emendará com palavras, porque, ainda que entenda, todavia não atenderá. Então, a gente querer fazer correção simplesmente usando a ferramenta da repreensão, não vai funcionar. Aqui, falando, né? Não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, ou seja, não é porque ele não entendeu, ainda que entenda, não vai atender. Porque só repreensão é uma ferramenta, mas não resolve tudo. Você não vai construir uma casa usando uma ferramenta, você não vai consertar um carro usando uma ferramenta, você não vai corrigir uma criança ou uma pessoa usando uma ferramenta. Não, 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 não. É uma série de ferramentas. A repreensão é uma delas. Mas note aqui que no versículo 19 de Provérbios 19, está falando sobre palavras. Não se emendará com palavras. Você não vai resolver só com palavras. Também, mas não só com palavras. Então, nem toda criança e nem toda circunstância você vai resolver só com palavras. A verdade é essa. Ah, não, pastor, eu vou só dialogar com meu filho e minha filha. Boa sorte. A gente se vê lá na frente, você me diga se deu certo. Não sou eu dizendo, gente, é a Bíblia. Então, repreensão é importante? É. Palavras são importantes? São. Mas elas sozinhas não vão resolver a questão. Tem que haver repreensão. Veja a importância e veja o impacto da repreensão. Eu vou ler aqui alguns versículos, provérbios que tratam do assunto rapidamente. O filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Aqui já está falando sobre um filho mais velho, não é uma criancinha, porque aqui está falando que ele não ouve, não dá ouvidos à repreensão dos pais. Então não é que ela é surda, tem problema de audição. Não, ela não dá atenção, ela não atende. Mas aí eu pergunto, será se esse filho não sabe, né? Porque o filho sábio atende à instrução do pai. Mas o escarnecedor, o que é um escarnecedor? Lembra que nós falamos, tem o simples, todo mundo nasce simples. Aí nós podemos aumentar aqui, ir para o sábio ou ir para o tolo. E o tolo avançado é o escarnecedor. É um estágio a mais. Mas note como faz referência à repreensão que está ligada a um escarnecedor. Nós vemos o quê? A vara e a repreensão dão o quê? Sabedoria. O escarnecedor é alguém que rejeitou a sabedoria. Então, muitas vezes, o escarnecedor é fruto das suas decisões, ou às vezes, isso é muito trágico, o escarnecedor é fruto de um lar onde não houve correção, não houve repreensão, e correção de um modo mais completo, usando todas as ferramentas no arsenal disponível. Provérbios 15, versículo 10. Correção severa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. Então, quem rejeita a repreensão, aqui está dizendo que vai pagar caro por isso. Haverá correção severa.
Eu falei isso numa mensagem recente. Ah, pastor, eu não quero repreender meu filho, eu não quero usar a vara do meu filho, eu não quero... Isso vai chateá-lo, pastor, eu não quero. Eu quero que ele seja meu amigo. Gente, pais, mães, o seu papel não é ser amigo ou amiga do seu filho, da sua filha. Quando eles ficarem mais velhos, claro, mas enquanto você está os criando, os corrigindo, aqui não é hora de ser amigo, não é para ser inimigo. Porque correção é um ato de amor. E você querer ganhar o respeito e o carinho e o afeto do seu filho ou da sua filha através da não correção, da não disciplina, da não repreensão, isso é loucura. Sabe por quê? Você vai perder o seu filho, você não vai ter um amigo na hora de ele ser o seu amigo. Quando ele ficar adulto e poder ser o seu amigo, além de ser seu filho, você não vai ter aquilo. Por quê? Porque você vai ter um escarnecedor, vai ter um tolo. Então, não troque as coisas. Um pai não é para ser o inimigo dos seus filhos, mas os pais não é, a função principal não é ser o amigão deles. Não é para ser inimigo. Mas não é a prioridade. A prioridade é criar a doutrina e a demonstração do Senhor. Claro, com amor. Sabemos que a amizade é uma espécie de amor, nós sabemos disso. Tá? Mas nós temos que ter nossas prioridades corretas. Provérbios 10, 17. O caminho para a vida é daquele que guarda a instrução, mas o que deixa a repreensão comete erro. Quem deixa a repreensão, isso implica que há repreensão, ou que houve repreensão. Como é que eu vou deixar o caminho da repreensão se eu nunca estive no caminho da repreensão? Então nós vemos aqui também a importância de existir de fato repreensão. Provérbios 12, versículo 1. O que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Você quer ter um filho, uma filha estúpida? Estúpido. Está dizendo aqui. O que odeia a repreensão. Se a repreensão é feita com amor e com justiça, isso não vai trazer estupidez. Existem vários casos que uma criança, um jovem se rebela contra a instrução e a repreensão, mas isso é porque aquela instrução e repreensão nunca foi feita de forma amorosa ou justa. Vou dar um exemplo. Eu falei para vocês já, conhecemos um casal, ela era do Vietnã, e ela e sua irmã iam para uma igreja de missionários quando eram crianças, e o pai dela batia, surrava elas todo domingo quando elas voltavam na igreja. Era uma repreensão, usava até vara. Era com amor? Não. Era com justiça? Não. Ajudou o relacionamento pai e filha? Não. Tá? Então, quando é feito com amor e com justiça, a repreensão traz sabedoria e ela liga o coração ao amor, o que ama a instrução. Tá? Provérbios 17, versículo 10. A repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. Olha que interessante aqui. Aqui fala sobre a repreensão, que é verbal, e fala de açoites, que é algo físico, é algo que remete à vara. Tá? Mas fala aqui que a repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. Então tem o prudente e tem o tolo. O tolo, com a simples repreensão, tem um efeito muito maior no sábio do que 100 açoites. Já pensou 100 chicotadas? Pois é, quando você... A vara e repreensão dão o quê? Sabedoria. Quando você tem uma criança que desde a meninice está tendo vara e repreensão, e nós estamos vendo as outras ferramentas, mas a totalidade das ferramentas, o que acontece é que a pessoa vai ser prudente. O que é prudente? Prudente vai além do sábio. Simples, todo mundo começa. Aí você vai para o sábio prudente ou tolo escarnecedor. Então, aqui fala que a repreensão penetra no prudente mais profundamente do que 100 açoites no tolo. O tolo, ele não vai querer repreensão,
E chega um ponto que nem os açoites resolvem. Nem sem açoites. Veja bem, aqui não está dizendo que você disciplinar seu filho com 100 nada, 100 varadas. Não. Aqui está usando uma hipérbole, está usando uma extravagância. Está dizendo que o tolo, uma criança tola, e muitas vezes acontece isso. Quem já viu no caso uma criança que, eu não estou dizendo que a correção foi correta, mas a mãe ou o pai pega a criança e dá-lhe a criança lá. Total rebeldia e desafiando. Pode dar, eu não vou chorar, eu não vou fazer careta, pode dar. Sabe o que é isso? Essa é uma tola, um tolo. Tolice. O tolo não vai aprender nem com 100 açoites. Que situação triste. Imagina isso na vida. Mas isso é resultado de não haver a vara e a repreensão. E nós vamos ver também a rotina, como nós já vimos. Tá? Então, você tendo a rotina, você tendo repreensão, você tendo vara, vamos ver semana que vem, tendo, enfim, todo o arsenal disponível, que nós não cobrimos tudo hoje, vamos cobrir o resto semana que vem, mas você usando todo o arsenal com amor, com justiça, com consistência, você não vai ter um tolo, você não vai precisar de 100 açoites para dar o recado. Você vai ter uma criança sábia, porque essas ferramentas dão sabedoria. E a criança sábia, ela se torna prudente, e a repreensão penetra mais profundamente no prudente. Ou seja, quando a pessoa é sábia, basta palavras. Basta repreender com palavras. Não faça isso, não é assim. Faça desse jeito. Resolveu. O sábio e o prudente, com poucas palavras, você resolve. Agora, o escarnecedor, o tolo, você pode dar, que não vai ter o mesmo efeito. Por quê? Porque é um tolo, é rebelde. A criança, como todos nós, a criança nasce simples. Ela vai se tornar sábia ou tola, prudente ou escarnecedora, dependendo da criação que lhe foi dada no lar. E isso não é da responsabilidade da criança. Esse é o papel exclusivamente, 100% dos pais. Os pais, isso é o papel dos pais. Então, veja bem, qualquer problema disciplinar com criança, a gente fala isso. Problema de disciplina com a criança. Mas o problema não está na criança, está nos pais. Por quê? Quem disciplina é os pais. A criança nasceu simples. A estutice está lá dentro no coração dela. A semente está lá, a Bíblia fala. E a vara da correção. Vara, correção, entenda. Vara da correção. Afugentará dela. Então a criança nasce neutra, simples. E é a criação que ela é dada que vai definir se ela vai para o lado da sabedoria e da prudência ou da tolice e do escárnio. Então, o problema disciplinar de criança não tem nada a ver com a criança. É 100% a ver com os pais. Da rotina que teve ou não teve. Lembrando que toda casa tem rotina. Toda casa tem rotina. Pode ser uma péssima rotina, mas é uma rotina. Depende da repreensão. Se houve, se não houve. Se foi consistente, se foi justa. Se foi enforçada, se foi clara, se foi explicada. Tudo isso faz parte do processo.